Tovar acabou de participar, de comandar a equipe do União Pedrense aqui, nesta quarta-feira, e o disco já virou, né? Mal acabou o jogo, agora o desafio é do próximo sábado lá em Pedras, o Independente enfrentando a equipe do Bonito de Minas, a seleção de Bonito, que vem de uma grande vitória, né? 2-0 em seus domínios contra a Cônigo Marinho. Professor, inicialmente os trabalhos desde a semana passada, desde o jogo contra a seleção de Januária até hoje, quarta-feira ainda, né? Se preparando para esse grande jogo. Como é que foram? Então, a gente analisou, né, os jogos, a gente viu o nosso time onde tinha errado bastante, né? O jogo contra o Cônigo Marinho, a gente já estava ganhando o jogo 2-0 e é inadmissível deixar que empate, né? Não é normal isso aí acontecer, a gente não aceita. E estamos tentando corrigir. Fizemos um bom jogo contra a Januária, a seleção de Januária. Tivemos chance de fazer o gol e de sair vitoriosos, pecamos na finalização. Mas agora trabalhamos, sim, como você disse, durante a semana passada e essa semana, tentando corrigir, tentando acertar a nossa equipe para buscar a vitória, né, que ainda não chegou na competição. Foram 2 empates e precisamos vencer em casa para poder sair dessa situação desconfortável na qual a gente está, né? Tem-se ouvido comentários sobre o Indepa lá em Cônigo Marinho e também observando o jogo daqui, a gente percebe que no segundo tempo ali, da meados para o final, a impressão que dá para quem está de fora, se estiver errado, me corrige com violência, viu? Sim. Com veemência. O time parece que cede um pouco, não falo cansar, mas perde um pouco daquela movimentação, daquela concentração que vem principalmente do primeiro tempo e começo do segundo. É por aí mesmo ou eu estou errado demais? Não, é por aí mesmo. A gente está pecando nesse final de jogo, né? Aceitando a pressão do adversário, deixando de fazer o que faz no início do jogo. E esse é o ponto onde a gente tem trabalhado, né? Talvez está faltando um pouquinho do condicionamento físico, a gente está se ajustando, mas acredito muito que no decorrer aí a gente vai estar condicionando e essas coisinhas não vão acontecer mais. Seleção de Bonito de Minas. Um confronto bacana, né? Eu falo um confronto muito pedrense, porque tem 2 dos principais jogadores lá da seleção do Bonito, que são oriundos do Indepa, né? Tem uma grande história no Indepa, essa história de bicampeão do norte de Minas. Eu falo do Diogo, o cabeça de área, médio volante, homem que começa as jogadas, e do Tom, que é aquele que burila, né? Que dá um brilho na jogada e muito eficiente em termos de lançamento, alimentar os homens de frente, ele mesmo finalizando, ele foi destaque, marcou os 2 gols no último jogo. Para esses 2 caras, atenção especial? Então, a gente sempre teve a oportunidade de confrontar contra eles, né, em outras oportunidades. A gente sabe um pouco da capacidade deles, técnica, né, e tem que ter uma atenção com eles, mas não atenção específica, né, até porque tem outros atletas também lá que são importantes para o sistema tático deles, que também jogaram comigo, né, o Paulo Roberto, o Carreirinha que está lá, o Dudu. Você passou lá pelo Missões, né? Missões, aí o Paulo Roberto jogou a base com a gente lá na Desportiva enquanto a gente trabalhava, né? Foi campeão lá em Brasília e a gente tem graças a Deus os caras estão jogando, a gente passou pela mão, né, nossa, por um bom tempo. Mas é um time qualificado e a gente tem que ter atenção, né, Helder? Não podemos dar espaço para os caras, não podemos deixar eles se pensar, né? As coisas ficam difíceis pra gente, então vamos estar em casa e vamos tentar impor uma forma de jogo para que a gente possa sair com a vitória. Semana atrasada aqui, retrasada, né? Porque foi antes do jogo contra a seleção, o Independente lá em Pedras. Eu conversava aqui no treinamento da seleção com o lateral direito, o Cauã, chamado de Cauãzinho. Ele que entrou e ficou, entrou e tomou conta ali na lateral direita. E eu comentava com ele sobre o jogo, ele falava da emoção dele, pessoal, de poder reencontrar o professor. Infelizmente, não foi possível, né, por questões pessoais suas, mas ele falava, e eu achei interessante, ele falou que é emocionado de poder ter a opção, poder ter a situação, né, o fato de encontrá-lo e rever o professor dele de tantas conquistas. É uma relação bacana, né, cara, com os ex-atletas que pode daqui a pouco ser de novo atleta, né? Verdade. Rapaz, a gente fica emocionado, né, e eu louvo a Deus por isso. Os garotos passaram pelas minhas mãos durante o trabalho, a gente teve uma convivência com o Cauã, desde sub-14, sub-13, ele jogou competições com a gente.
E aí tive a oportunidade de trabalhar com ele também no Norte, né? Ele esteve comigo lá e jogamos o Campeonato Mineiro, contribuímos para que acontecesse o acesso para a primeira divisão do Norte, né? A gente fica marcado na história. E é um privilégio, né, Helder, ter esse carinho dos garotos, esse reconhecimento, né? O dia a dia é maravilhoso, só tem que agradecer a Deus. E acaba que não torna-se treinador e atleta, acaba que a gente tem um vínculo de pai e filho com os garotos e isso aí a gente leva para a vida toda, né? Isso é maravilhoso. Professor Wagner, boa sorte, mais uma vez agradeço você pela atenção com a gente. Bom jogo lá em Pedras de Maria da Cruz, no Comunale lá de Pedras de Maria, nesse final de semana, com certeza um grande jogo, porque a seleção do Bonito vem bem também. É verdade, né? Que Deus nos abençoe e peço que o nosso torcedor compareça, nos dê a força, o apoio que sempre deu, para que a gente possa chegar firme e forte e poder vencer em casa e poder sair da situação dos empates e poder no final dar glória a Deus. Professor Wagner Silva Leal, aqui falando com a gente aqui do Monumental do São Francisco, falando do confronto que vai rolar no final de semana lá em Pedras de Maria da Cruz. Helder Matos para o Monte Castelo Esportes.